Olá, você está aqui em mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Emboaba, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira de podcast, Luísa Brião. Elu, com você, querida. Olá, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós chamamos aqui mais uma pessoa para relatar como que o autoconhecimento faz diferença no dia a dia. Hoje a Juliana Pitvac está aqui para falar com a gente um pouquinho sobre essa sua rotina, como que ela lida com todo esse conhecimento no dia a dia. Ela é formada em agronomia no Paraná, atua na docência em área rural, assistência técnica e desenvolvimento de projetos. Em São Paulo, trabalhou na docência de jardinagem e comercialização de plantas ornamentais. Hoje ela é pós-graduanda em constelação e está na coordenação de cursos em uma instituição de ensino. Bem-vinda, Juliana. Bem-vinda, Ju. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, a Ju é a nossa convidada de hoje. Ela vai explicar aí, como a Elu colocou muito bem, né? Como o autoconhecimento pode nos ajudar no nosso dia a dia. Como ela aplica isso, e como ela está desenvolvendo isso no seu trabalho. A Ju é minha companheira de pós-graduação no curso de constelação familiar. Então, aí, nos finais, nos finalmente, até minha companheira de TCC também. Vamos lá, Ju, agora é com você, querida. Conta um pouco da sua história para gente. Bom, eu toda vez que eu começo a pensar na minha história, sempre vem memórias de criança, né? A minha trajetória foi marcada pelo companheirismo com meu pai, com minha avó, pela paixão com as plantas. Então, desde pequena, eu sempre fui apaixonado por planta, por mexer com terra, por ter esse contato, e muito com a companhia da minha avó materna e do meu pai, né? É interessante que tem um lado materno e tem um lado paterno nisso também. E conforme eu fui me desenvolvendo e fui tendo que optar por uma profissão, né, por uma carreira, eu não tive dúvida, eu tinha que trabalhar com alguma coisa relacionada à terra, a plantas, e optei pela agronomia. Sempre me questionei muito se realmente era isso, se era isso que eu tinha que desenvolver, mas fui, né, era alguma coisa que me chamava. E foi difícil, não foi fácil concluir a graduação. E, por incrível que pareça, durante a graduação, eu sempre procurava atividades relacionadas à terra, propriamente dita, né? Fui fazer estágio em laboratório de solos, museu de solos da faculdade, e tinha alguma coisa que me chamava para a parte ornamental, mas eu não conseguia ir para essa questão da parte ornamental, porque tinha uma questãozinha em relação ao financeiro. Então, eu focalizei onde eu conseguia ter esse desenvolvimento financeiro, e foi nessa área de solos, né? E me desenvolvi aos 5 anos, fiz o mestrado, mais 2 anos. Quando me formei, veio essa dúvida no que eu ia atuar, né? Porque é interessante que hoje eu tenho a consciência que na época eu não tinha consciência. Então, eu ficava né, onde dava para eu me agarrar, onde tinha uma boinha, eu segurava. E aí o financeiro pesou. Então, onde eu via que tinha dentro da universidade uma bolsa de estudos, uma forma de eu ter um retorno financeiro, eu me segurava. Mesmo que aquilo não brilhasse tanto os meus olhos, quanto uma outra, né, um outro setor, uma outra atividade ali dentro. E aí acabei desenvolvendo o mestrado, e quando eu estava no mestrado, eu consegui entrar para a docência, que era alguma coisa que me chamava, que é essa questão de passar para adiante, né, passar para frente, o que eu sabia. E isso sempre me chamou muito a atenção, né? E durante 9 anos eu atuei nessa parte de docência na área rural, então consegui unir alguma coisa que me movia de coração, de fato, que era passar, né, as informações, e com alguma coisa que eu hoje tenho consciência que era a fidelidade com o meu sistema, que era a área rural, que era a terra, que era, né, eram as plantas.
e fiquei durante 9 anos nessa atividade. Tentei ser empreendedora na área rural, render sítio, tudo isso hoje eu vejo que está relacionado a esse emaranhamento que a gente fala, né, na teoria da constelação, com o meu sistema. Mas mesmo assim tinha alguma coisa que não me completava. Então, passados esses 9 anos, eu sempre tinha essa vontade de voltar. Então, já estava 9 anos de atuação, tá? Porque no total foram 15. 15 anos entre o estudo, né? Entre a faculdade, o mestrado e a atuação profissional. Eis que eu voltei para a minha origem, né? Eu voltei para a cidade que os meus pais moram e dei um jeito de voltar a morar na casa deles, né? Por questões não resolvidas aí do meu sistema. Só que nisso tudo está a minha transição de carreira, tá a minha, né, essa questão, essa minha inquietação, por que eu estava trabalhando com alguma coisa que não, de fato, não me deslanchava, não tinha alguma coisa que me bloqueava. Embora meus olhos brilhem, né, quando eu falo de planta, quando eu falo dessa parte ligada à natureza mesmo. E aí, nessa transição de carreira, eu vim para a área educacional. Só que essa transição de carreira só aconteceu quando eu me permiti olhar para mim, através do autoconhecimento. E a ferramenta que me proporcionou isso foi a constelação. Foi o estudo da constelação. Então, eu busquei uma conhecida minha que tinha essa atividade, e aí fiz a minha primeira constelação, isso em 2017, e daí para frente virou uma chavinha, que mesmo com medo, eu fui fui descobrindo, fui soltando coisas que não eram minhas de fato, e sim através de uma fidelidade aí do meu sistema, e aí eu fui percebendo que eu precisava de mais. E quando eu consegui fazer essa transição de fato, né, de sair dessa questão aquilo que eu tinha me formado, né, a agronomia em si, e passei para a área de coordenação de cursos, que é a que eu estou trabalhando hoje, eu comecei a ver um pouco mais de significado e presença naquilo que eu estava fazendo. E aí, entrei na pós, em constelação, e tudo com essa ansiedade de me descobrir, né? De saber como que eu conseguiria ter essa presença no que eu estava fazendo. E isso foi acontecendo naturalmente. A cada grupo que eu participava, a cada leitura que eu fazia, né, às vezes muito vídeo no YouTube que a gente tem hoje, muito podcast que a gente tem, eu fui e ia caindo ficha, né? Então, é interessante isso, porque uma vez eu escutei que, às vezes, num vídeo que você escuta, num livro que você lê, já pode ser uma transformação, né? A gente fala, você pode estar sendo constelado ali numa leitura, pegando carona, mesmo sem você estar presencialmente naquele momento, né? E você acaba sendo tocado por aquilo. Eu fui tocada por muita leitura, por muito vídeo, por muito áudio que eu escutei, e estar realizando a pós veio muito essa consciência de que eu podia aplicar tudo isso que eu estava descobrindo no meu dia a dia. Então, a cada dia que passa, eu percebo que esse exercício está mais frequente. Então, como é que eu trago o que eu sei, o que eu já conheci e o que eu já transformei em mim para o meu ambiente? Então, para o meu ambiente de trabalho, para o meu ambiente familiar, né? O meu ambiente dos amigos, enfim. E descobertas a cada dia, né? Hoje eu vejo como o meu ambiente de trabalho é reflexo do meu ambiente familiar. Aquilo que eu não quero olhar dentro do meu ambiente familiar me aparece lá no ambiente de trabalho e tenho que, né? Ou eu olho ou eu vou ser demitida, né? Então a gente tem esse desafio. Eu me coloco hoje nesse desafio. Não é fácil, é pesado, mas ao mesmo tempo, buscando essas ferramentas e acessando esse conhecimento que já vem, né, de um tempo aí,
Toda vez que fica muito pesado, então, hoje eu tenho ferramentas minhas que eu consigo soltar e deixar um pouco mais leve, né? Deixar um pouco mais fluido o processo todo. Ju, acho muito interessante sempre quando alguém traz aqui, né, o quanto que essa questão dos familiares, e aí na constelação a gente vê isso claramente, né, eu sou consteladora, mas é quando eu atendo nos mapas astrais, a gente tem ali na casa 4, que é a casa da família, a casa das raízes, dos ancestrais, e ela fica, assim, imediatamente oposta à casa do propósito, né, então é o fundo do céu, né, naquela bola do mapa. E aí o topo do céu, o ponto em que você olha para seguir o seu propósito. Então, é meio que não dá para você ignorar essas raízes, né? Porque tudo que acontece nessa área da vida impacta ali em cima também, são energias que estão assim o tempo inteiro conversando, dialogando, né? Então, acho sempre muito bonito reforçar isso. O quanto que, por exemplo, às vezes a pessoa vem com um mapa para, não digo que é o seu caso, mas vem com um mapa com muitas coisas acontecendo na ancestralidade ali, muita história, uma história de sobrevivência, ou uma história em que é isso, teve um sofrimento e aí a pessoa acha que vai ter que ter aquele sofrimento, vai ter que passar por uma imigração, vai ter que passar por um processo de fome, enfim, para conseguir ir para esse propósito, como os ancestrais fizeram, né? E resolvendo isso com uma constelação, por exemplo, ou com uma outra terapia, solta tudo para esse propósito, né? Como se a pessoa soubesse honrar aquilo realmente e olhasse para o que ela quer, o olhar dela mesma para esse topo do céu. Então, eu adoro quando vocês trazem isso aqui, porque vai além, lógico, dessa coisa de refletir, é você colocar figuras de poder com os nossos pais, né? Que a constelação já fala muito bem, que vocês podem até falar um pouco mais sobre isso. Nossa, isso que você Como falou, que você falando, vai vendo um filme, sabe? Porque eu, nessa busca pela presença, por estar no aqui e agora, vem muito essa conexão do estudo, né? Que a gente vem fazendo da constelação. Vou colocar um fato. Eu sempre, na casa do meu pai, sempre teve composteira, que é aquilo que a gente joga o material orgânico e ele vai decompondo, né, por micro-organismos, minhoca, então aquilo lá vai virando terra, literalmente, vai reciclando a tal da homeostase, né, tudo tende ao equilíbrio. E eu sempre peneirei terra e ensacava a terra para guardar para usar depois. E um dia eu olhei assim na casa e vi, sem brincadeira, tinha uns 50 sacos de terra. E quando eu olhei aqueles 50 sacos de terra empilhado, eu olhei e veio uma frase do meu pai falando do pai dele, que ele queria ter terra para plantar árvore, para, né, cuidar da água, para cuidar de nascente, para que ele pudesse... então, olha como isso vem, né? E a gente, às vezes, está fazendo alguma coisa mecânica que a gente nem sabe o porquê, e vem aquele insight. O meu avô queria ter terra, e hoje eu não tenho uma terra, né, uma fazenda, mas eu tenho terra dentro do saco. Enfim, são coisas assim que a todo momento, essa busca do autoconhecimento, e como você falou, não importa a ferramenta, quando eu falo isso, né, não importa a terapia. Então, você pode ter uma terapeuta ali semanal, diária, ou fazer uma constelação que não precisa ser com uma frequência, né, como, mas você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter alguém que te fale de uma forma imparcial e que te coloque as perguntas certas, né, para te direcionar, para te fazer pensar, para mergulhar dentro de você. Então, isso para mim faz todo sentido. E Ju, e sabe uma coisa também, né, que é esse propósito que a gente está aqui desse podcast, desse formato novo que a gente está trazendo, é mostrar, e eu quero que você mostre isso aqui com as suas palavras, a nossa pós foram 3 anos, né, e que é um processo. Você não observou tudo isso lá na primeira constelação no curso, ou na primeira constelação antes de iniciar o curso, né? A gente que estava junto praticamente em todas as aulas ali, a gente foi percebendo, né? Eu sei da sua história, você sabe da minha, né? A gente foi, nossa, olha isso, e olha aquilo, e olha, eu estou até arrepiada. E naturalmente a gente vai se movendo nesse campo, gradativamente, de acordo com aquilo que a gente está pronto para ver,
do que a gente já tomou consciência daquele passo anterior. Ah, tá, agora eu entendi. Aí eu tô pronta para um próximo passo. Porque as pessoas às vezes acham, né, e vêm às vezes para um atendimento, mesmo para a Elu também tem outras terapias, a Elu, nossa, eu sou apaixonada ela tem uma técnica de Theta Healing, mas eu falo que não é Theta Healing, que é ela, mas ela fala que é Theta Healing. Que ela também, a gente vai tirando a casca da cebola mesmo, né? É uma camadinha, outra camadinha, e é um processo de autoconhecimento eterno, porque por mais que a gente chegou num ponto que a gente falava, nossa, eu nunca pensei em estar aqui. Eu falo isso para mim, né? Às vezes eu não me reconheço nesse lugar. Mas eu quero chegar muito mais. Então, eu acho que é um processo seu também. Conta pra gente isso, porque eu acho que isso é importante para o telespectador. Nossa, isso você me fez lembrar, em 2010, uma pedagoga da empresa que eu trabalhava, que eu prestava, né, serviço no Paraná, a Regiane. Ela veio e falou dessa constelação. E ela explicou mais ou menos, a gente estava num jantar, ela explicou mais ou menos, colocou, as pessoas ficam em pé e fazem, tem um representante para você. E eu olhava aquilo lá e falei, nunca que eu vou num negócio desse. Nunca que eu vou me expor, falar de mim. Uma outra pessoa vai saber de mim num grupo. E eu, em 2010, e eu achei aquilo, mas me deu curiosidade, porque eu tinha muita curiosidade, mas eu sempre tive muito medo. Ainda tenho medo, ainda trabalho com essa questão do medo, né? Como eu vou acessar? Mas o meu medo, lá em 2010, era das pessoas, era de me expor. Hoje eu vejo que o meu medo é comigo mesma. Putz, eu tô vendo isso, é meu, né? Já perdi o medo das pessoas. Quer dizer, parte do medo, né? A gente nunca tá 100%. Mas lá em 2010 eu achava um absurdo, eu não ia. Passaram-se 7 anos, em 2017, eu falei, bom, agora, né, do que tá não pode piorar. Então eu vou nesse tal desse grupo, só que não fui, tá? Eu fui no individual. Falei, mas então tinha uma pessoa que fazia aqui, a Pri fazia individual, eu falei, eu vou no individual. Então fui. Fui, não entendi direito, né? Falei, ixi, não sei não. Mas muitos movimentos aconteceram, né? Muitos movimentos profundos, de mudança mesmo, foi um divisor de águas. E aí eu deixei assentar. Aí foi assentando, aí eu fui, sabe aquele que você vai numa água quente? Você vai pondo o dedinho, coloca um pouco de água fria, aí põe um dedinho de novo, põe mais um pouco de água fria, eu fui temperando o negócio aí. E o que você falou, né? Essa simbologia da casca de cebola. Fui primeiro, tendo muito respeito comigo, muita paciência comigo, de não fazer o que, né, o que eu não tinha capacidade de fazer no momento, mas fui indo. Experimentei várias terapias, várias ferramentas, sou muito fã, eu acredito que cada uma, ela vem no momento certo, ela vem, sabe, naquela... Porque muitas vezes a gente quer alguma coisa milagrosa, né? Eu queria sentar assim, ir no lugar, pensa numa pessoa que adorava cartomante. Então, eu ia fazer, ela vai me dar a solução, né? Ela vai me dar o caminho. E fui algumas vezes, saí frustrada, outras vezes saí feliz. E tudo isso, ir até cada ferramenta, cada terapia, foi me dando paz, né? Foi me dando... eu experimentei, eu já sei o que é aquilo. Então, foi me dando aquela leveza de ter a minha própria opinião, de ter a minha própria, né, de saber o que para mim era bom. Ó, esse daqui para mim serve, esse daqui para mim não gostei tanto, não foi tanto a minha praia. Então, isso foi, como você falou, André, foi um processo, né? Foi vindo e a constelação, como eu ia experimentando outras ferramentas, como até hoje eu uso outras ferramentas complementares, mas para mim, Juliana, a constelação é o que me brilha os olhos hoje. É o que eu, no meu momento de lazer, eu paro e quero ler sobre, eu quero escutar sobre, eu quero conversar sobre, eu quero fazer uma meditação pensando numa constelação que eu fiz. É porque temos Então, isso. É isso... porque eu acho que. Desculpa, pode acabar.
E isso ficou muito claro do que você falou, do meu tempo. E para eu fechar essa fala minha, para mim está muito clara a quantidade de coisa que eu já deixei que não era meu. E como hoje eu tenho espaço para olhar para o que é meu. Né? Então, nesse caminho, eu poderia dizer que desde 2017 eu venho, e é pouco tempo, só que em pouco tempo foi uma evolução muito grande. Tem um terapeuta que me acompanha, o Gilberto, que ele fala que toda a sessão que eu faço com ele, que desde 2017 eu faço uma sessão mensal com ele, e ele fala, olha para a sua história, olha para a sua trajetória, desde 2017, como foi rápido, né? Como você foi despertando. E a sensação que eu tenho é que até então eu estava adormecida. Eu não tinha... eu fazia as coisas, mas não via muito sentido, né? E hoje eu vejo muito mais sentido e isso me dá muito mais tranquilidade. Se eu pudesse definir tudo isso que veio, é tranquilidade. Mesmo que tenha um problema grande, poxa, mas tá, eu vou olhar para isso. Ju, tá travando um pouquinho. Mais isso, mas eu concluí a frase aqui. Conclui. Só um minutinho, gente, problemas técnicos. Será que sou eu? Hello? The recording has stopped. This meeting is being recorded. Ok. Está no mudo, Déia. Gente, desculpa, problemas técnicos aqui. Voltando, 1, 2, 3, continua, Gil. Foi isso, eu só fiz essa conclusão em relação ao processo mesmo, que hoje para mim é muito claro, que a gente precisa ter paciência com esse processo, é tempo, né, para isso acontecer, cada intervenção, cada sessão, seja da terapia que for, ela leva um tempo para isso se acomodar, para isso reverberar, né? E essa teoria que dizem por aí das células, né? Que as células se renovam e todas as células do nosso corpo precisam estar entendendo a mesma coisa que aqui, né? Então, Sim. você tem aqui, hoje a gente está falando, está aqui. Caiu a ficha, já dá um tempinho para todo mundo saber, Entender. né? Todo mundo, todas as células saberem. A Sofia fala muito, né? É uma mudança nas células, né? Por isso que às vezes os movimentos de corpo são importantes na constelação. Mas aí, pegando um gancho de tudo que você disse agora, né? A questão da constelação para nós, né? Por conta da nossa história mesmo, familiar, a constelação fez uma grande transformação, porque tem coisas que só a constelação pode fazer a mudança, né? A gente sabe disso. Então, e é essa base, porque se eu não tenho essa base familiar em ordem, como é que eu vou olhar para mim se eu não estou, como a Yelu falou, como é que eu vou olhar para o propósito se a minha casa 4 está uma bagunça e eu não aceito aquilo do jeito que foi e eu estou na briga ainda com aquilo, eu não consigo olhar, né, para essa linha do propósito. Então, eu não consigo olhar para mim. Como é que eu vou olhar se eu ainda estou em desordem, se eu estou ainda olhando para trás, questionando várias coisas, emaranhada com um monte de coisas, eu não tenho força para ir para frente, que é a vida está na frente, né? E essa coisa da rapidez também é importante, que você falou, é muito importante, a Elu está comigo desde que eu me tornei consteladora, eu acho, foi ali naquela transiçãozinha de carreira. E ela veio comigo, me tirando minhas crenças, né? Calma, Andréia, respira, né? Não vai ser do dia para a noite, porque eu também tinha uma ansiedade, porque eu falava, gente, descobri a América, né? Preciso correr agora, porque foram 40 e tantos anos na inconsciência, agora eu tenho pressa. E aí você vê que não adianta ter pressa. No começo eu tinha muita ansiedade, né? Passava com a Elu assim, se deixasse eu passava 3 vezes na semana. Ela, calma, espera sentar, você está fazendo muita coisa. Ela me dava bronca. Às vezes ainda até entro nos looping desde de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, e esse acompanhamento foi essencial.
porque é o que você falou, né? A gente tem que ter uma constância, uma terapia, seja qual for que você escolher, né? Cada um vai ter o seu, e que te dê que seja recorrente, que dê uma sustentação. Eu sempre falo isso para os meus clientes que constelam. Você vai ter uma grande mudança, mas você precisa sustentar isso, né? Claro que uma vez que você deu um passo, é difícil você voltar para trás, né? Você não volta, você já tem a consciência daquilo. Mas para você manter esse caminhar em constância e crescimento de evolução, você precisa de suporte, né? A gente precisa de pequenos suportes. Então, perfeito, Ju, que você falou. Eu acho que complementando, né, a gente fala muito na constelação o sim, né? Uma coisa que me vem muito é bem isso. Durante o processo, é dizer sim para tudo isso, aceitar, né? Do jeito que veio, como veio, né? E, e entender que não tem fim, é o que você falou. A gente, não é que não tem nada milagroso, tudo depende da gente. Mas esse ponto de estar mais tranquilo, ansiedade, eu tinha bastante ansiedade no passado. E hoje em dia, toda vez que eu me percebo novamente nesse ponto de ansiedade, eu respiro, digo sim, então vem. Então, é aquilo que eu falei, né? A ferramenta está aqui. Então, eu consigo ter um domínio disso, né? O porquê vem. E vai vir, né? Porque o meu corpo, ele conhece a sensação da ansiedade. Não é porque eu já detectei como lidar com ela que ela não vai vir, porque ela vai vir, porque vão vir situações na vida que, olha, cutucou de novo o mesmo ponto da ansiedade, e você não sabia desse jeito que vinha, aí, opa, desse jeito nunca tinha experimentado, agora vem, não, espera aí, eu sei o caminho de lidar com ela, e aí vem todo um trabalho que é meu, e não só do terapeuta, né? Então, até muita gente coloca essa questão, e eu colocava muito, tá? Eu colocava muita responsabilidade no outro, e hoje eu vejo que não. Hoje a responsabilidade é minha. O outro está sendo um mediador dessa, me ajudando, né? Tá me dando a mão e tá me ajudando. Ó, olha por aqui. Aí eu olho. Ah, fez sentido. Então, aí eu começo. O trabalho é meu. Se apropriar. Na constelação fala, né, da vítima. Que a gente se coloca muito no papel de vítima. E toda vez que eu me vejo nesse papel de vítima, eu falo, poxa, então daqui eu não vou fazer nada. Daqui, enquanto eu estou com que eu sou a vítima da situação, eu vou ficar aqui. E aí vem a consciência, eu me tiro desse lugar e parto para a ação, né? De resolver. Deixa É eu só legal falar pensar uma que coisa. Deixa eu só falar uma só. coisa sua, Lu. Ah, pode falar então. Não, é que tem um momento da vítima, né? E tá tudo bem. Tem um momento da vítima, né? Tem um momento do. Peraí, é muita informação, são muitas sensações. Deixa eu chorar e me achar vítima mesmo aqui. É importante ter isso, né? E se acolher nesse momento também. Mas pode falar. Não, e essa coisa da ansiedade, né? Eu lembro que no começo que eu estava nessa trajetória, nessa transição, e a Lu tirando minhas crenças ali, fazendo limpeza de crenças e tal. Chegou um dia que eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela, falei, Lu, juro por Deus, falei assim, não sei se você lembra, amiga. Falei assim, tá acontecendo isso, e eu não tô ansiosa. É isso assim mesmo? Eu não tô sentindo nada. Ela, é aí mesmo, fica aí, nesse lugar. Eu lembro que ela falou desse, é aí mesmo que você tem que ficar. Porque eram situações cotidianas, obviamente, que é aquilo que você falou, que eu já tinha passado, já entendia os processos disso, e aquilo era sereno, né? Para onde a constelação nos leva, para essa serenidade, né? Dessa tranquilidade, de resolver a coisa sem descabelar, né? Dar chilique, sair gritando. Eu aqui era muito reativa, muito, né? Muito de para fora, de ira, vinha uma ira assim, que eu saía explodindo com todo mundo. E aí, de repente, eu, Lu, é isso mesmo? Ela, é assim mesmo, fica aí, que tá tudo certo, tá aí. Porque eu achava que eu tinha algum problema. Eu falava assim, acho que tem alguma coisa errada comigo, eu não tô sentindo nada. E os Além... hábitos são muito enraizados, né? Então, eu escuto não só da Andrea, mas de outras pessoas, no meu caso também, acho que todo mundo está nesse processo, fica, mas nossa, eu reagi diferente, né? Tá acontecendo isso, eu tô
estão falando mal das pessoas, eu tô, tá bom, olhando para outro lugar, assim, como é que a gente resolve isso? Realmente não vou falar que é uma paz necessariamente, mas é uma sensação quando eu estou em contato com a minha individualidade, busco uma outra perspectiva, a gente não sai do foco, né, ali por uma coisa imediata que está acontecendo, né? Então é bem legal esse relato, e entender que tá tudo bem, senão a gente fica buscando o hábito, né? Igual, sei lá, tem o hábito de fumar e volta, o meio tá ali provocando, sem perceber, você volta, né? Para aquele hábito, mas é bem legal. Agora, uma coisa que eu queria complementar que a Ju trouxe, que eu acho muito bonita a gente refletir, e você também, ideia que você falou, é que imagina, né? Essa simbologia da casa 4, ela é de tudo que guarda a nossa essência. Então, é a nossa casa também. Mas tem um pouco do corpo aqui, mas é mais no sentido do que a gente tem ao redor que faz a gente se sentir em casa, né? E a gente leva isso para o trabalho, a gente leva isso para tudo que a gente faz, o tempo inteiro. Então, é isso, a gente não passa um branquinho, né? A gente não passa um liquid paper ali nos elementos dessa nossa energia com essas técnicas. Eles estão ali, mas eles podem ser usados com uma outra potência, né? Com outro, assim, na verdade, você vai pegar aquela potência do ancestral que honra a terra, você vai honrar a terra, você não vai ficar ali com, putz, não tenho terra, né? Então eu vou guardar essa terra em vez de honrar e saber como usar isso no meu dia a dia de outra forma. Então é bem legal refletir isso, né? E é uma força, na verdade, né? E, Ju, falando um pouquinho, né? Gente, a gente faz, como eu falei já, né? Pós-juntas, a gente está com o nosso TCC que chama Amor Cego no Trabalho, né? E a Ju trouxe aí uma fala que eu quero que você me fale mais um pouquinho, depois dando um exemplo, Ju, sobre isso, né? A questão de o que isso quer dizer? Como a Ju falou, né? Às vezes eu me pego o que eu não consigo olhar dentro de casa e me pego no trabalho vendo. E quando a gente fala de amor cego no trabalho, dentro da visão sistêmica, muitas vezes é o quê? Por eu estar em desordem na minha casa, ou por eu não respeitar a hierarquia dos meus pais, né? Então, o pai representa muito a chefia, né, na visão sistêmica, onde se eu tenho problema com meu pai, teoricamente, eu posso ter problemas com meu chefe, de não reconhecer a hierarquia, de não conseguir receber os comandos, né? E também, quando eu tenho problemas também com mamãe, eu posso encarar essa empresa e esperar dessa empresa um tratamento de mãe para filho, né? E isso causa um problema, porque a gente fica nisso, é o que você falou, né, Ju? Terceirizando as coisas para o outro e criando uma expectativa muito maior do que o simples trabalho que eu estou ali para fazer. Eu fui contratada para ser coordenadora de curso, ponto. É o que você tem que fazer, você não tem que esperar mais nada, né? Você recebe por isso, e é esse o seu trabalho. É bem frio, às vezes, de falar, mas quando a gente teve as aulas sobre isso, eu falo, nossa, é uma clareza, né, de compreender, principalmente no curso, que a gente põe isso no campo, e a gente vê o campo atuando com essa clareza, né, de simples assim, eu sou funcionária, eu ganho para isso, se você não está satisfeito, você muda de empresa. Então, fala um pouquinho disso, Ju. Quando a gente começou a pós, a nossa primeira aula foi com a Sofia, presencial. E ela, na fala, colocou que o curso não necessariamente estava sendo para formar um constelador, e sim para pessoas que quisessem fluir no seu trabalho, né? Desenvolver o seu trabalho no local onde elas já estão, então, com mais consciência, né? E com a ferramenta da constelação, com todo esse conhecimento. E na época eu não entendi, porque eu estava buscando o autoconhecimento, mas ao mesmo tempo pensando, poxa, pode ser né, futuramente, uma atividade profissional minha também. E na época eu não entendi, e hoje eu entendo isso, né? Como você falou, quase 3 anos depois, quando a gente está terminando a pós, hoje eu entendo isso. Como a minha percepção ficou mais consciente no trabalho. Então, como você falou, eu já tive várias situações no meu trabalho que eu percebi que eu estava esperando reconhecimento. E eu não precisava daquele reconhecimento, né? Mas na época eu sofria
porque eu estava, nossa, eu fiz tal coisa e não me falaram nada, não me deram nenhum parabéns, poxa. E hoje eu não espero mais esse parabéns. Com essa consciência, eu faço e tá feito. Era o que eu tinha que ter. Não, e nem é a questão não fez mais que obrigação, não é isso. Eu fiz o que eu precisava fazer. E tem toda uma teia, toda uma estrutura que precisa desse meu trabalho para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam. E enquanto eu estava esperando o reconhecimento, eu não estava fazendo pela teia, né? Pelo conjunto, pelas pessoas que estão ali, né? Pelo aluno que está ali, pelo outro funcionário que está ali, pelo meu companheiro de equipe que está ali. Eu estava fazendo por mim, porque eu queria uma estrelinha, né? Como diz. Queria uma estrelinha ali na testa para fazer não sei o quê com ela. Uma amiga minha, Helena, falou esses dias que o chefe dela falou, vou te dar uma estrelinha, porque ela foi lá e falou, eu fiz tal coisa. Aí ele fez, vou te dar uma estrelinha. Ela falou, e eu faço o quê com essa estrelinha? Não faz nada, né? Joga fora essa estrelinha, porque não tem o que fazer. Porque está aí o ponto. E hoje, a cada momento, eu vejo que eu não estou curada, estou muito longe, né? Quando a gente fala, será, a tal da iluminação, está muito longe. Eu já não tenho essa pretensão de estar curada, porque é isso que a gente está falando aqui, é um processo. E você chega num ponto, descobre, e aí o reconhecimento é teu. Nossa, parabéns, Juliana, você entendeu isso e você conseguiu fazer e você conseguiu desenvolver. E as situações vão ficando mais leves. Esse hoje é o meu reconhecimento. Essa leveza, tenho problema com prazos, e esse problema com prazos, eu percebo que vem dessa questão familiar, né? Dessa questão, eu sempre me envolvi muito no relacionamento do meu pai e da minha mãe, sempre quis tomar partido, uma hora de um, uma hora do outro, então uma hora um para mim era pequeno, uma outra hora o outro era pequeno, e aí hoje eu venho nessa busca de honrá-los, de perceber que a minha mãe me deu tudo que ela podia dar, que ela tinha que dar, né? Aquela história da vida, já me deu a vida, tá bom. Falar é fácil, agora sentir isso é difícil, porque eu reconheço muito. Hoje, quando eu me pego cozinhando, por exemplo, e cozinho muito bem, por quê? Porque minha mãe fez isso me mostrou isso desde pequena. Ela sempre fez questão de mostrar que os nutrientes estavam nos legumes, nas verduras, na variedade, e que, além de tudo isso, tinha que ser um prato bonito, não podia ser um prato feito de qualquer jeito, que tinha que estar bem picado, que tinha que estar apresentável isso, né? Tanto visualmente quanto nutricionalmente. Então, ela me deu isso, meu pai, essa questão das plantas, da terra, com toda essa ancestralidade, né, que já vem, que ele teve e que eu carreguei. E hoje é interessante que eu fico num raciocínio de esse lado materno, tudo que ela me deu, tudo que ele me deu, e o que eu posso fazer com isso hoje, onde eu estou, né? No ambiente que eu estou de trabalho, como é que eu posso aplicar isso sem querer o reconhecimento em troca, sem querer, né, e fazer por mim, entender essa empresa que hoje eu trabalho, que eu dou tudo isso que eu sei, mas que eu aprendo muito e que eu me desenvolvo muito. Então, para mim, hoje, o ambiente de trabalho é um ambiente de aprendizado. E todo dia eu, por mais pesado que esteja, porque não são só flores, né, que a gente encontra lá, é pesado, é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho que demanda muito, só que ele traz muito conhecimento. Só que esse conhecimento, hoje eu vejo porque eu busquei o autoconhecimento. Porque eu fiquei, como você falou, né? 35 anos da minha vida esperando, achando que o outro estava querendo demais de mim e não estava em desequilíbrio, né? A gente fala aquele equilíbrio de troca. E hoje eu busco esse equilíbrio.
de troca no trabalho, nas relações de amizade, né, nas relações afetivas, enfim. Eu busco esse equilíbrio. Então, o ambiente de trabalho, ele a gente passa muito tempo lá, né? Muito tempo no trabalho. E se a gente não usar essas ferramentas de autoconhecimento para lá, é muito sofrido, é muito doído, né? Então, o autoconhecimento, essa busca do autoconhecimento, ele reverbera lá. E é lá que está a maior parte do meu aprendizado hoje. Lindo, Ju. Estamos acabando, chegando ao final desse podcast. Quero saber se você tem algo aí para finalizar, né? Para a gente fechar isso aqui, mas a priori eu já digo que foi maravilhoso. É exatamente isso que a gente queria ouvir, né? Para levar para o telespectador essa consciência, né? O quão importante e o quão necessário é que as pessoas comecem a olhar para si primeiro, porque, como diz Sophie Hellinger, tudo parte de mim, né? É de mim, daqui para fora, né? Para eu concluir agora? Isso. Legal. Bom, acho que a conclusão é isso que vocês estão vendo, é isso que vocês escutaram, é o caminho, né? É o processo. Eu sei que tem muita coisa para percorrer, tem horas que eu canso, como a Elu falou, e eu fico assim no papel de vítima, quero chorar, ai, não está dando mais, mas como eu falei, né? Aí pego na mão de um, pego na mão de outro, e pego na minha própria mão hoje, porque hoje acho que a mão que eu mais seguro é a minha mesmo. Mas conto sim com muitos auxílios, né? Hoje acho que hoje eu não tenho medo de pedir ajuda, como eu tinha no passado. Acho que é muito isso, esse medo de exposição, né? A gente lida muito, eu lidei muito com esse medo de, poxa, até às vezes para um terapeuta, né? Como a Elu vou lá e eu ficava assim, não vou falar isso não, isso vou segurar, isso não vou, para a gente ver o grau, né? O grau de bloqueio, o grau de você fica tão assim, e é dizer sim para as coisas, porque às vezes, como a gente falou, tem coisa que hoje eu já olhei para mim, que eu vejo que isso não tem como eu mudar, não vai ter como eu mudar isso, então agora eu tenho que aceitar, eu sou assim, isso aqui é meu, e eu vou aceitar isso e vou lidar com isso, que é um processo também, né? A gente não tem como tirar tudo. Tem muita coisa que a gente... Hoje eu entendo a questão do ressignificar, porque isso que eu falei para vocês da terra, né, e muitas outras coisas, hoje eu ressignifiquei. Quando cai uma ficha dessa, quando dá um insight desse, para mim, e eu comprava livros falando o que é ressignificar lá atrás, né? Nossa, putz, como é que eu vou fazer isso? Eu li, não está dando certo. Né? Eu falo, gente, tem que ressignificar isso, eu tenho que fazer de um outro jeito, tem que pensar de um outro jeito, mas eu não conseguia pensar de um outro jeito. E quando você sente o negócio, quando cai essa ficha, quando você entende essas questões, aí é o ressignificar, aí é a virada de chave. E não tem como a gente pode falar aqui, quem está escutando a gente vai falar, ixi, mas esse povo tá meio doido, né? Porque é isso que eu pensava lá atrás. E hoje eu percebo no meu caminho quando dá o ressignificar. Então, nossa, isso agora eu ressignifiquei. É isso. Gratidão, Jujuba. Eu que Gratidão. agradeço, gente. Olha, muito obrigada mesmo. Foi Viu? É um prazer. muito legal mesmo. Eu vou só finalizar com uma frase desse que a Ju falou, me veio, que eu vi um post hoje cedo do doutor Barak, acho que ele chama, eu sigo, porque ele fala muito de alimentação, né, saudável e tal, e eu adoro segui-lo. E ele falou assim, as pessoas querem viver com menos estresse, mais ou menos isso, tá? Mas ela dorme mal, come mal, não faz atividade física e acha terapia loucura. Ou seja, sorry, né? Você não vai sair desse lugar do estresse. Você tem que buscar algo para né? Buscar algo que te faça bem. Então é isso, a gente fecha com isso. Elu, gratidão, querida. Gente, até o Gratidão, próximo meninos. podcast. Beijo. Tchau, Muito tchau. obrigada. Beijo.